Pronto. Assim, né, o pessoal que não conseguir acompanhar ao vivo pode pegar essa parte da discussão depois também. No primeiro encontro, a gente se organizou, né, para nos conhecermos um pouco, saber se tinha pessoas de territórios aqui presentes para se apresentar, o pessoal da TEIA de São Paulo também, que está acompanhando o grupo de estudos junto com a gente, também se apresentou. Então, foi um início, assim, né, de abertura do grupo. A gente também falou um pouquinho sobre a CAL, né? Eu não vou me estender muito aqui, mas é um coletivo do interior de São Paulo, para quem ainda não conhece. Sigam as páginas, a gente está mandando no grupo, né? Os nossos trabalhos, eles se costuram nos mais diversos territórios de resistência. Não só aldeias indígenas ou, enfim, assentamentos, mas a gente vai experienciando o que o próprio território, o que a própria cidade tem para oferecer enquanto espaços e agrupamentos de resistência. Então, o diálogo, né, entre essas culturas, entre essas lutas, já se mostra na própria cidade. E a gente vê as dificuldades que a gente vivencia na fragmentação disso, né, dos próprios movimentos. Então, a gente também, enquanto CAL, né, enxergou a necessidade de né, se aprofundar nessa obra aqui, escrita pelo mestre Joelson, né, e o Erasto aí acompanhando essa produção, como um primeiro início, né, de construções de conexões virtuais sobre o mesmo estudo, né, a CAL ela tem se aproximado como um elo da Teia dos Povos há pouco tempo, desde a pré-jornada de agroecologia, que aconteceu em São Paulo ano passado. Eu e uns outros companheiros também estiveram junto. Então, a gente tem construído, né, diálogos com o pessoal da Teia de São Paulo, uns queridos. O Matheus mesmo, companheiro, já conseguiu vir aqui em Bauru, né, vivenciou uma cerimônia linda do povo Xanenauá junto com a gente. Então, são experiências, né, tentativas de ir firmando essas conexões dentro do estudo, não só teórico, né, mas como as diversas pessoas conectadas vão vivendo isso nos seus territórios, na sua prática cotidiana, nas suas histórias, né, de família, de comunidade. Então, no primeiro encontro, a gente acabou tratando do que seria o primeiro capítulo, né, a Teia dos Povos. Eu vou fazer aqui a apresentação do PDF para todo mundo poder acompanhar, quem não tem o livro. Então, a gente seguiu esse capítulo, né, da Teia dos Povos, mas também enxergamos a necessidade de, antes de ir para o próximo capítulo, que é o sentido de terra e território, a gente voltar, né, no espaço da apresentação, principalmente porque vem pessoas novas, né, enfim, e, e é um espaço de grande dedicação, né, do que é a Teia dos Povos, de como ela foi sendo construída e vista no período que o livro foi escrito, né, em 2021. E é um pouco isso, assim, que a gente vai se desenrolar no encontro de hoje. Né? A ideia é a gente ter um espaço no final também para debate, né? A gente conseguir apresentar nossas impressões, sentimentos, reflexões. E que a gente use também, né, o espaço da mãozinha aí, né, para a gente conseguir se organizar nas falas, ninguém se atravessar, ninguém se estender demais. E partimos de uma leitura dinâmica também, né? Então, cada um e cada uma é convidado a ler uma parte, uma página, um parágrafo, né? E compartilhar esse espaço de ensino coletivo, né? Algo que muitas vezes a gente é tão expropriado na escola, na universidade, em casa. E aqui vem também como um lugar onde a gente pode vivenciar afeto, né, em meio ao estudo, e em meio à virtualidade também, que muitas vezes é o que distancia, e agora a gente está experimentando também uma outra cartada. Então, acho que é um pouquinho isso. Alguém quer citar alguma coisa do encontro passado, para quem não conseguiu acompanhar? Eu vou abrindo a apresentação aqui.
Alguém sente de começar a leitura? Eu começo. Boa, Samu. Boa noite, parceiro. Boa noite, gente. Eu tô, bom, começando. Apresentação. O que nos une é maior do que nos separa. Paz entre nós, guerras aos nossos senhores. Por tantos anos, nós, da T dos Povos, encerramos textos e convocações com as frases acima. Hoje, abrimos este livro, que não é outra coisa que não é convocação à unidade dos povos em luta no Brasil. Nosso objetivo nessas páginas é semear a palavra de quem já caminhou muito no enfrentamento ao latifúndio, o mais longevo inimigo dos povos deste país, e sistematizou reflexões que podem ajudar os movimentos, organizações políticas, territórios, povos e mesmo gente de luta que está desorganizada e avançar na luta política. Nós escrevemos tendo em vista as dores e dificuldades das esquerdas num cenário de agravamento da crise do capitalismo, que tem culminado numa violência racial e machista desenfreada. Ou seja, estamos olhando para nossos fracassos, enquanto esquerda no Brasil, e tentando propor saídas. Proposto a Débora a continuar a leitura. Tá, é na 22, né? Ah, tá, é. Difícil. É difícil encontrar livros de lideranças de base dos movimentos e dos povos. Gente que está com a mão na terra. Quase sempre, os livros dos movimentos refletem opiniões de intelectuais que acompanham essas lutas e a interpretam em diálogos com as lideranças. O que temos aqui é, contudo, um acúmulo de ideias de Joelson Ferreira, assentada no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, no assentamento Terra Vista, em Arataca, Bahia, né? Mestre Joelson, como carinhosamente o chamamos na Teia dos Povos, nasceu em 28 de agosto de 1961, em Nova Alegria, distrito de Itamaraju, filho de José Oliveira Xavier e Maria de Lourdes Ferreira. Cresceu na zona rural de Guaratinga, Bahia, e, aos 19 anos, foi para São Paulo, onde esteve envolvido na criação do PT e da CUT. Foi nesse contexto que teve sua formação política, nessa rica experiência popular em que operários urbanos e campesinos retirantes se encontravam. Quando retornou à Bahia, em 1986, ele prometeu vingar sua avó Joana, que teve sua terra tomada por fazendeiros, e, um ano depois, conheceu o MST. Em 1988, já estava em sua primeira ocupação de terra, no município de Itamaraju, Bahia. Aí, deixa eu ver aqui. Pode ser a Maria. Eu? Essa, Maria? Então. É no MST que Joelson Ferreira se forma como mestre na agroecologia e nos saberes tradicionais dos povos. Foi dirigente estadual e nacional do MST 2004-2005, estabeleceu críticas à condução do movimento e clamou pela unidade com outros movimentos, povos e territórios. Mas foi no assentamento Terra Vista, onde vive com sua família, que ele colocou suas ideias em práticas, produzindo uma transição agroecológica que mudou a paisagem, a produção e a renda em 2 décadas de ações concretas pela soberania daquele povo. Em 2012, junto com Tupinambá Pataxó e quilombolas e outros movimentos campesinos, cria a primeira jornada de agroecologia na Bahia. E ali os povos fundam a Teia dos Povos. Essa experiência começou fincada na agroecologia, na difusão das sementes crioulas,
e hoje é uma articulação de povos, organizações políticas, territórios e movimentos sociais que congregam sem terras, sem tetos, pescadoras, pescadores, quilombistas de periferia, quilombolas, povo de fundo e freixo de pasto, extrativista, povos originários como Tupinambá, Pataxó-Rorrohai e Paiaiá, além de coletivos, grupos de estudos, sujeitos em luta, embora desterritorializados. Eu chamo Emily. Emily! Nossa! Eu cheguei agora, gente. Em que página tá? Eu tô com o livro físico aqui. Emily, 23. Tá. E esse livro é parte disso? Parou aí? Peraí. Nestes 8 anos. Tá. Nesses 8 anos, a Teia subiu florestas, recuperou aguados, construiu soberania alimentar, resguardou irmãs e irmãos perseguidos, assistiu com solidariedade real movimentos ameaçados e construiu a grande aliança dos povos. Hoje nós possuímos uma teia irmã, chamada Teia dos Povos Tradicionais do Maranhão, que possui uma profunda conexão com nossos sentimentos de libertação e nos tem ensinado muito com suas defesas territoriais e seus encontrões. O sonho de construir novas redes está vivo e esse livro é parte disso. Então, eu posso chamar alguém, é isso? Eu chamo o Pedroc, não sei se ele já foi. Não foi ainda. Assim, esse livro é uma síntese do pensamento rebelde de Joelson Ferreira, escrito por Erasto Felício, um professor da educação básica e representante da divisão de comunicação da Teia dos Povos. Em certo sentido, essas são palavras de um discípulo para o pensamento do seu professor, mas cada frase foi lida, revisada, orientada por Joelson em inúmeras ligações de telefone durante a pandemia de 2020. Como temos consciência de que todo transcritor, tradutor e intérprete acaba deixando algo no seu texto, queremos deixar claro que aqui fizemos algo que aprendemos na caminhada da Teia. Produzimos consensos entre os autores para fazer a ação política do livro avançar. Acho que pode ser o Gustavo. Oi, boa noite. Com licença. E o que se espera encontrar neste livro? Aqui está uma tese política com programa de fundo, mas não é o programa da Teia dos Povos. É uma proposta de Joelson Ferreira ao debate, porque o texto mescla experiências exitosas e consolidadas na Teia, como a caminhada pela soberania hídrica e a soberania alimentar, com anseios ainda não realizados, como a soberania energética. Este livro é um chamado para avançar em caminhos que já aprendemos a caminhar e também um sonho utópico de construção de uma aliança de povos que alcance todo o território do que chamamos Brasil. Algo ainda distante de nosso horizonte. Bom, eu chamo as pessoas. Eu chamo Débora. Não, Débora já foi, certo? Sabrina. Sabrina? Aqui participando? Oi, sou eu, Sabrina? Sim. Sabrina, você acabou de chegar. Verdade. Então, calma. Eu não sei se você está acompanhando. Posso escolher outra pessoa, se não tiver. Tá, é só para eu me localizar, que eu acabei de chegar, viu? Mas da próxima vez eu A gente leio tá na sim. página... Ah, tá bom. Então, Samantha? A gente parou no escrevemos, né? Foi mal, eu tive que atender aqui rapidinho. Escrevemos. Ah, tá. Escrevemos este livro. Então. Escrevemos este livro pensando em 2 destinatários distintos. Em primeiro lugar, trata-se de uma conversa com quem já tem entendido a importância de retomar a terra e está aliada com a teia dos povos ou construindo suas redes próprias para enfrentar o latifúndio. Acreditamos que essas palavras
fortalecerão tuas lutas e darão mais discernimento sobre passos importantes que, por sua vez, esquecemos. Por outro lado, essas palavras também estão destinadas às pessoas de lutas que estão desorganizadas. E este é um texto que verdadeiramente clama para que se organize. E para gente de organizações de esquerda que acreditam que há que aperfeiçoar mais nosso campo político, que ele sofre uma crise e precisa de uma vivacidade outrora sentida. Esperamos, honestamente, que essas palavras fortaleçam suas lutas e nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que pudermos. Somos companheiros e companheiras. Pode ir, Clara. Clara, você está presente? Pode ler, acompanhar a leitura com a gente? A Clara sou eu ou tem outra Clara? É você. É você, Mara. Foi mal, é porque eu olhei assim de relance e só viu Clara. Não, só consegui me conectar agora, que minha internet não estava pegando, eu vou ler. Mas aí eu leio só um parágrafo, como que é? Mano, você pode ler um parágrafo, 2 parágrafos, uma página, tá solto. Vamos lá, então. Bom, tá aqui, os capítulos foram dispostos? Tá, vou lá. Os capítulos foram dispostos de tal modo a não nos retermos em conversas conceituais e esquecermos os elementos práticos. Os 3 primeiros capítulos apontam os fundamentos sobre o que é a teia, o sentido que damos à terra e território, nossa noção de autonomia, bem como nossa forma de ver a luta política e seus arcos temporais. Os 9 capítulos seguintes possuem natureza prática, ao ponto de sugerir ações concretas na luta política que podem ser realizadas, que vão desde captação de água de chuva até a abertura de escolas autônomas. Destes 9 capítulos mais práticos, há 3 que possuem conteúdo mais fino e espiritual, pois abordamos o cuidado com a militância, o fortalecimento da participação de mulheres e uma política de gestão das diferenças na feitura da aliança. Os últimos capítulos retomam as dimensões mais conceituais e as dimensões mais complexas de abordar, aquelas que podem gerar mais dissensos. Por isso, não começamos com eles. Falamos, então, de como vemos e lidamos com a ancestralidade e a espiritualidade de nossos povos, da luta contra o imperialismo e das ilusões que atrapalham a luta política. Esse último capítulo, sobre as ilusões, não é uma conclusão. Acreditamos que só poderemos concluir esta obra quando obtivermos uma grande vitória contra o latifúndio. Então, podemos escrever uma conclusão explicando como fizemos. Bom, a militância apressada e sedenta pela prática poderá ir para os capítulos sobre soberania hídrica, alimentar, de trabalho e renda, pedagógica e energética, e encontrar uma reflexão sobre essas caminhadas com sugestões de ações. Contudo, aqui há um alerta: uma boa prática é aquela que sabe o rumo da caminhada, seu sentido político. Tô passando, gente. Claro, no caso, tipo, vou deixar aqui no chat, mas a dinâmica do grupo é ser leitura coletiva, então a gente faz, bom, no caso sei, né, a gente faz a leitura e depois chama alguém. Aí se quiser chamar alguém específico, ou se alguém quiser pronunciar aí, pode participar, gente. Ah, entendi aqui, deixa eu ver. Pessoas aleatórias da listinha? Isso. A Keila já leu? Acho que ainda não. Boa noite. Boa noite, Keila. Eu meio rouca, mas e Licença. eu tô sem o livro, então eu vou precisar ler na tela. Aí, se alguém puder passar, massa. Parou no sentido político, é isso? O livro é uma obra coletiva, ainda que seja assinado por poucos. Todo o nosso esforço de produzir este texto não seria possível sem a leitura atenta, correções e críticas de Neto Onirê, liderança da Brigada O Jefferson do MST, Mariana Tum,
Duelo do Mercado Sul de Brasília, Rosângela Tugni, da UFSB, Rebeca Vivas, IFBA, Iarca X, desculpa se eu não estou lendo certo, gente, eu estou bem comecinho dessa jornada, não tenho familiaridade com esses nomes. Da Divisão de Comunicação, um agradecimento especial a Solange Brito, Assentamento Terra Vista, e por nos ter força nesta tarefa, ter aturado ligações de moradas de telefone e ser sempre solícita às nossas demandas. Permita-nos agradecer também a Iago Aragão pelas ilustrações e capa, a editora Reaja pela consultoria que tornou possível tornar o projeto de livro em livro físico, e um conjunto gigantesco de companheiras e companheiros da Teia dos Povos, que financiaram o projeto e fizeram com que nossa palavra sobre autonomia não fosse apenas de boca, mas de coração. Diga ao povo que avance, avançaremos. Que lindo, obrigada, gente. Tem que escolher, né? Outra pessoa, deixa eu passar aqui. Emily Barbosa. A Teia dos Povos. A tarefa de destruir o capitalismo, o racismo... Peraí, rapidinho, licença. Bom, como a gente citou no início, né? No primeiro encontro, a gente leu esse capítulo da Teia dos Povos. A gente acabou começando por ele, e aí a discussão foi só sobre ele, e hoje a gente ficou com fazer esse segundo capítulo, né, do sentido por terra e território, e a apresentação, né? E foi muito importante ter a apresentação aqui para a gente relembrar, né, de quem são essas palavras, né? Qual a trajetória. E é só um resumo, né, de toda a história do assentamento Terra Vista, do Joelson. A gente está sempre mandando alguns vídeos, né, material também no grupo sobre se inserir mais próximo do autor, né? A gente está falando de uma literatura, de um conhecimento que não é exterior, né? Não é lá da Europa, não é das pessoas que já morreu e a gente nunca mais viu, nunca, né, não sabe nem pronunciar o nome. A gente está falando de alguém daqui, né? Que sabe a história desse território e que tem nome, que tem família e tem uma comunidade que sustentou para que essa obra, né, fosse produzida e fosse possível a nossa leitura hoje. Então, que a gente lembre também a importância de estar conhecendo os autores e as autoras, principalmente quando a gente está falando, né, de povos pretos, indígenas, pessoas que foram historicamente restringidas de participar dessa produção de conhecimento, né? Então, a gente pode relembrar que é um livro de resistência e que depende de nós também, né, para que ele continue aí sempre ativo e avante. Então, eu vou seguir aqui para o segundo capítulo. Para quem não esteve no primeiro encontro, ele já foi disponibilizado, né, no YouTube, mas também... acho que eu já passei aqui. Mas também tem no PDF, ele já foi disponibilizado também no Drive, está no link do grupo, para quem quiser percorrer a leitura, né? Qual que é a página? Aqui. Da última vez a gente pulou assim, tipo, só passando. Então, eu não quero pular dessa vez. Eu acho que não é esse o PDF. O sentido por terra e território é a página 41. Então, tá no outro PDF. Espera aí, família, deixa eu trazer aqui a apresentação.
Aí acompanhando um pouquinho a arte, né? Para quem não tem o livro. Essas artes são incríveis. Linda demais. É maravilhoso, gente. Nossa. Muita poesia. Bom, vamos lá. Prontinha. Emily, se você quiser ler. Beleza. O sentido de terra e território. General Baima Denis. O povo de vocês gostaria de informações sobre como cultivar a terra? Davi Copenaua. Não, o que eu desejo é a demarcação de nosso território. É do livro A Queda do Céu. Sendo uma articulação que luta por terra e território, é evidente que a Teia dos Povos busca a democratização das terras em nosso país. Mas temos que olhar isso de uma forma mais precisa, para não haver confusões e percepções que não nos têm ajudado tanto. Quando falávamos em reforma agrária, estávamos demandando do Estado que concedesse terra para que pudéssemos trabalhar nela e viver do que ela nos dá. Porém, reconhecemos que o Estado brasileiro é um dos grandes inimigos que temos nessa grande jornada de luta contra o racismo, o patriarcado e o capitalismo. Então, não tem que reformar no sentido de ajustes, de melhorar. O que urge é a democratização do acesso às terras, e esse debate precisa ser feito de modo a tomar certa distância da noção de terra como mercadoria, como uma propriedade que pode ser vendida, comprada ou mesmo concedida, dada. A crise estrutural do capitalismo que vivemos agora é profunda em nossa sociedade. Um bicho acuado e temendo a morte fica mais valente, tentará se defender de forma mais agressiva. E é isso que estamos vendo com esses saques à Mãe Terra. Eles precisam destruir mais rapidamente as águas, as matas, os mangues, as serras e tudo que é vivo, porque a cada dia que passa, suas taxas de lucro caem e precisam produzir mais e vender mais para fazer a felicidade dos acionistas. Não há como tornar isso sustentável. O lucro deles é a destruição rápida e veloz de nossos territórios, de nossos biomas. A resposta para isso está em ocuparmos a terra com formas de uso e geração de riquezas que respeitem o ciclo da vida e da natureza. Eu passo para o Alan. Ai, peraí, tô no celular. Eu tava entrando no computador agora, mas eu vou tentar ler aqui pelo celular mesmo, tá? Calma aí, rapidinho. Tá no Defendemos, né? Vocês estão me ouvindo? Isso, estamos ouvindo. Tá. Bom, defendemos assim que os princípios dessa nossa jornada são a terra e o território. Para vencermos, nosso fundamento são as águas, as sementes e a soberania alimentar. Só assim conseguiremos a autonomia. Todos estão interligados. A autonomia se faz com as coisas simples. Então temos que aprender e viver com a floresta. Ela é um sistema em que todos os seres vivos têm tudo em abundância. Por isso, temos que construir os sistemas agroflorestais. Temos que produzir o nosso alimento, temos que deixar uma parte para os outros seres que vivem nesse sistema, temos que fazer a oferenda para a nossa Mãe Terra. É dela que recebemos e é para ela que temos que devolver. Precisamos construir nossa morada confortável para o nosso descanso. Desce um pouquinho que aqui tem uns negocinhos bloqueando. Valeu. Calma aí. Tá, precisamos construir nossa morada confortável para o nosso descanso, do corpo e alma. Desse modo, nós desenvolvemos projetos para a área de 1 hectare de sistemas agroflorestais para quem se interessa em seguir nesse passo. Essa área pode ser individual ou coletiva. Pode ser referência para que todos tomem como exemplo e sigam adiante. Podemos te enviar a proposta, mas lembre-se, não é cópia, é uma simples ideia, pois os biomas são... Acabou, não consegui ver a última palavra. Baixa um pouquinho. Aí, são diferentes, pois os biomas são diferentes. Pois os biomas são diferentes uns dos outros. O bioma Mata Atlântica encontra-se com o bioma amazônico, mas cada um tem suas singularidades. O bioma Caatinga tem semelhanças com o bioma Cerrado, mas eles também têm suas diferenças.
No bioma Mata Atlântica e no bioma amazônico temos abundância de chuvas, mas no bioma Caatinga há pouca chuva. O bioma Cerrado, um dos mais antigos do país, também tem suas diferenças. Cada um desses biomas também tem culturas específicas. Por isso, é preciso entender e respeitar essas diferenças e aprender com cada localidade, com cada cultura da localidade. Então, nossa ideia não é formular um modelo para ser aplicado em todos os lugares. É uma referência para que possamos nos basear e seguir a caminhada. Continua, escolhe alguém? Eu escolhi alguém. Estou tentando encontrar aqui as pessoas, calma aí. Gustavo On, já leu? Já li, mas posso ler de novo, se alguém quiser ler. Tá. Os povos originários falam mãe terra, Pachamama para os povos andinos, por muitas razões. Aprendemos que, sendo uma mãe, não devemos dividi-la, dando a cabeça para um filho, o estômago para outro e o pé para outro. Ela só existe em sua unidade e em sua unicidade. É por isso que passamos de uma luta para obter um pedaço de terra para a concepção de lutar para construir um território. Porque uma coisa é ter um lote de 10 hectares de terra. Outra coisa é você viver em um território com matas, lajedos, rios, lagos, etc. Quando pensamos território, não estamos falando de um quadrado ou de uma demarcação com um determinado aspecto. Estamos falando de um lugar cheio de símbolos de pertencimento, alicerçados na abundância da vida. É o que chamamos de para além da cerca. Então não basta que alguém conceda terra como hoje fazem mediante a distribuição de títulos individuais, que depois serão comprados pelo agronegócio, para depois essa terra se converter em máquina de destruição de vidas. O que queremos são territórios, lugares com vida, com comunidade, onde rios, matas, animais, postos, nascentes, tudo possa ser respeitado e cuidado. Se continuarmos a lutar a partir das cercas, elas seguirão nos separando, nos dividindo. São elas que permitem que alguém degrade o rio em um canto e que as demais pessoas que não o fazem sejam impactadas pela destruição desse mesmo rio em outro lugar. Eu escolho... Acho que a Débora quer ler, não? Quem? Pode ser. Oi, a Jamile, na verdade eu tô com uma amiga minha aqui, a Jamile, ela quer ler. Ah, beleza. Pode ir. Peraí, vem cá. Quem? Ela é que ela tá vendo aqui. É no com isso. Oi, boa noite. Com isso, não estamos falando que o Estado que aí está não deva fazer reforma agrária. Pela própria concepção burguesa de formação de nação, a reforma agrária seria necessária e foi realizada em grande parte dos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a reforma agrária foi feita em cima do genocídio dos povos originários. Todos os países mais ricos do mundo, em algum momento, reformaram a questão fundiária para que houvesse maior produção. Essas lógicas burguesas não alcançam as elites brasileiras, porque aqui não se formou propriamente uma nação, mas sim uma engenharia de extração de lucros para remessas para o estrangeiro. Nós não somos dotados de uma elite nacional que lute pela nação, mas de elites contra seu povo, operando o Estado, de natureza completamente burguesa, para nos fazer trabalhar ao máximo pelo menor custo e nos tirar toda a terra que conquistaram. Por isso, afirmamos que a reforma agrária em si sempre será uma pauta fundamentalmente contrária ao interesse das elites. Por isso veio o golpe de 1964. E, por isso, dizemos que os governos progressistas se renderam às elites que os golpearam, ao não tratarem a questão fundiária com a devida deferência. Samuel. Não sei se era ele que estava lendo antes. Não, já li, mas eu leio de novo, eu gosto. Obrigado. Bom, nossa perspectiva não é demandar ao Estado a concessão de lotes de terra,
É fundamental que o próprio povo conquiste as terras, porque é da luta que nasce todo o simbolismo que transformará a terra em território. E como temos consciência que muita terra também foi desterritorializada pela devastação do agronegócio, mineração, etc., sabemos que temos um trabalho de cuidado para tornar um território novamente. Lá, 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 lá. Ui. Estamos parando de transformar pastos em florestas, fazer brotar água onde estava seco, fazer os rios correrem por onde as represas os proibiram de passar. A luta é grande, mas se dermos espaço para a vida, a natureza se encarregará de cumprir boa parte dessa tarefa. É a Vitória, que é a Joyce. Boa. Gratidão pela leitura, gente. Tratamos o território, como diz o poeta, como princípio, fim e meio. Princípio, porque toda a nossa ancestralidade estava alicerçada na terra. Somos filhos e filhas de povos que viviam em comunidades, com a conexão espiritual com as plantas, lagos, marés e etc. Então, seguimos uma tradição histórica no Brasil, que combate o latifúndio a partir de alianças comunitárias para tomar território. Estamos falando das alianças dos tamoios e canudos, dos tamoios a canudos, passando pela experiência poderosíssima e longeva de Palmares. O princípio é, portanto, a terra, a luta por se manter nela ou retornar para ela. O fim, nosso objetivo final, é o território descolonizado do capitalismo, do racismo e do patriarcado, ou seja, a superação dessas formas de dominação violentas a que fomos submetidos até agora. E o meio para conseguir obter essa vitória está nos próprios territórios, produzindo alimentos, nos dando autonomia, organizando as pessoas e protegendo a vida, pois, se não tomarmos os territórios agora, talvez não exista vida para disputar no futuro. Assim, precisamos entender a importância da terra e do território para formar militância, desde já construindo autonomia, não deixando para buscar a liberdade apenas depois de triunfarmos sobre o capitalismo. É o trabalho na terra que nos vestirá, construirá nossas casas e nos dará condições de nos alimentar. É uma tarefa revolucionária. E sabemos disso, porque hoje o trabalho brasileiro depende da agricultura familiar para se alimentar. Mais de 70% da comida que chega ao prato do trabalhador é fruto dos nossos povos. Não é fácil sustentar cidades cada vez maiores e campos cada vez mais. Eita! E campos cada vez mais atacados pelo agronegócio. Precisamos entender a importância e valorizar o trabalho no campo, mesmo quando cumprimos nossos passos, tarefa, nesta caminhada na cidade e longe da produção alimentar. As pessoas da cidade precisam entender o quanto dependem da terra. Se hoje estão bebendo água com agrotóxico na cidade, essa é uma luta que só se vence na terra, no campo. A cidade precisa, portanto, colaborar firmemente. E aí eu chamo o Welton. Boa noite, com licença. Autonomia é algo difícil e pesado. É sempre mais fácil culpar alguém pelos nossos fracassos e insucessos. Então, se nós não seguimos tomando terra e formando territórios, podemos falar que a culpa é do partido A ou do partido B. Nós falharemos em muitos momentos de nossa jornada, mas precisaremos aprender e reinventar nossas práticas. Não estamos falando nada novo,
Estamos falando do que os povos têm feito ao longo de séculos nesse cativeiro chamado Brasil. Mas chamamos atenção para como o peso da autonomia recai sobre nossa capacidade de trabalhar e manter a aliança. O trabalho é o que irá gerar nossas riquezas, nossa comida, nossas vestimentas e moradias. Aqui, nos afastamos de uma certa ilusão de que a terra por si só gera riqueza, pois de fato é possível que a natureza gere riqueza, mas se não laboramos para incrementar, estamos apenas tomando e não devolvendo nada a ela. E a riqueza que precisamos para enfrentar nossos inimigos é muita. Não dá para contar com o acaso. Por isso há que trabalhar. E há ainda que trabalhar para manter a aliança, com os olhos na jornada e com as mãos nas pequenas tarefas, passos. É possível não nos afastarmos dos conflitos de ordem ideológica e de concepções sobre posturas políticas. Só há vitória a grande aliança. É por isso que precisamos dar atenção especial às caminhadas. Eu passo para o Igor. Mas acho que bota aí, acabou. Boa, galera, a gente terminou, né, a leitura. Poxa, Igor. Amigo, vem no próximo encontro e começa a leitura com a gente. Mas, bom, eu vou deixar só no começo, né, dessa imagem maravilhosa. A gente, né, geralmente tenta se organizar para finalizar a leitura às 9, para que a gente tenha aí meia hora de discussão, assim. Então, acho que a gente está mantendo, né, esse ritmo. E só um adendo, né, antes da gente mergulhar aí no debate, o próximo PDF, ele não vai ser disponibilizado, né, para geral, assim como foi esse, mas a gente vai continuar nas apresentações aqui, porque senão a gente vai estar disponibilizando todo o livro em PDF, né, e a proposta é que a gente incentive a compra do material, né, porque a gente sabe que o retorno financeiro desse livro fortalece a construção desse assentamento e de muitos outros projetos, a qual o Terra Vista e a Teia dos Povos se desdobra. Então, né, quem for possível, comprar o livro pela Teia dos Povos, mas, né, seguindo esse processo de acessibilidade mesmo do conhecimento da leitura, a gente vai estar disponibilizando o PDF por aqui. Então, acho que quem quiser, né, já pode ir começando com mãozinhas levantadas, fazer comentários, observações. Pedro, lança aí. Boa noite. Boa noite. Nossa, me pegou forte um trecho ali que fala que, tipo, eu não lembro exatamente as palavras, mas que o território, ele não deve ser dado pelo Estado, ele deve ser tomado pelo povo, porque a luta que vai construir todo o simbolismo que vai transformar a terra em território. Nossa, achei isso fantástico, assim. Samuel tá falando, acho que tá sem microfone. Tá indo agora? Tá. Esqueci de desligar, perdão. Achei esse capítulo bem forte, porque ele resgatou uma reflexão, né, que às vezes não tem uma dificuldade de debater com as pessoas, né, que eu tô entrando, né, no local da fala. Eu sempre fui uma pessoa reprimida e silenciosa, né, então esse livro, né, tipo assim, e as práticas que tô fazendo, tá resgatando bastante as firmezas. E que ele colocou, que eu achei bem interessante, dois pontos, né. Primeiro, o local, né, de luta, né, da natureza em si, para a gente não generalizar, né, que nossas ações assim nesse local vai ser igual em tal região, né, em tal assim crime específico. E as composições, né, tipo assim, na fauna e a flora, né,
da Mata Atlântida, né, do Cerrado, e reconhecer esses climas, né, no local. E, bom, ia comentar sobre isso, né, de, tipo assim, das vezes, né, algum líder, algum representante, né, abordar, né, vou combater utilizando tal conceito e tal isso. E às vezes aquela luta, né, que ele aborda não vai ser acessível, né, em tal local de base específica também. Então, acho que é bom a gente reconhecer também, né, que às vezes as nossas experiências, assim, de luta, de base, às vezes não pode dar certo em tal local, mas a gente pode pegar uma referência, né, e fazer as práticas, né, e lidar com elas. É outra questão nessa luta da nação, né, que coloca também que a gente está tendo essa onda agora dos bolsonaristas, né, com as fechadas, né, dos caminhões e dificultando acesso à saúde pública, né, alimento, reflete na sociedade de hoje, né, que é abordar, né, que as pessoas lutam pela nação, né, e a gente, né, tem que reconhecer lutar com o povo em si, né, nossos direitos. Então, esse espelho, né, que o livro está abordando e como a gente está enfrentando a realidade de hoje, né, acho que isso é bem forte que a gente está passando. E é isso que eu comentar, gente. Samuel falou uma coisa bonita que me lembrou de algo que eu queria perguntar para vocês sobre essa coisa de cada território pedir sua luta, né, própria, sua adaptação ao território. E ele fala, o autor fala disso muito na parte quando ele começa a falar dos sistemas agroflorestais. E fala sobre uma cartilha que a quem interessar poderia acessá-la. Eu acabei que não me apresentei, mas eu sou Gustavo, eu sou de Minas Gerais, eu venho desenvolvendo esses projetos agroflorestais. Então, eu gostaria muito se vocês tivessem como disponibilizar ou o canal de onde conseguir, seria muito legal. E é muito bonito esse texto todo, assim, né? A forma como se fala, a poesia né, da mãe terra e dos rios, essa coisa de não travar o fluxo, essa coisa de poluir. É toda uma coisa muito, muito bonita e sobre o trabalho na terra, né? Que é um trabalho que pede coletividade, né? O sistema agroflorestal, ele não é um trabalho que se trabalha sozinho, porque não é como a monocultura, né? Que a riqueza fica nas mãos de poucos. Ele pede, assim, uma interação humana, né? E uma agroecologia humana, como acho que aparece em algum ponto desse livro, algo sobre isso. E ele fala que a gente precisa dessa riqueza, né? Do trabalho, porque a gente vai precisar de riqueza até para enfrentar nosso inimigo, né? Que é uma riqueza da vida, né? Achei, enfim, algumas impressões. Tô amando esse grupo de estudos, acho isso muito necessário, essa roda de conversa, né, para firmar o saber, e tornar prático. Um abraço. E aí, gente, boa noite. Bom, deu Isabelle, estava com algum chiado, ruído? Tenta de novo. Oi, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora foi. Deu um barulho louco aqui. Boa noite, gente. Hoje é o primeiro dia que eu participo, quero participar dos outros dias. Tô lendo o livro e tô amando muito mesmo, muito empolgada com esse livro. Essa coisa que o Gustavo falou, uma coisa que eu estava pensando também, né, essa linguagem do livro, assim, essas metáforas, né, de falar sobre o caminho, sobre a jornada, sobre os rios, sobre como uma agroecologia social, assim, e eu fico pensando, assim, nessa parte no final, que ele fala assim, a cidade precisa, portanto, colaborar firmemente, porque se hoje a gente está bebendo água com agrotóxico na cidade, é uma luta que só se vence na terra, no campo. E isso é uma coisa assim que eu sempre fico pensando, né? Porque a nossa cultura reforça essa divisão, né, entre esses dois ambientes. E eu acho que esse é um ponto muito importante assim dessa revolução, né, que as pessoas na cidade
reconheçam aquele território por baixo de todo esse concreto, como também um território que um dia já foi belíssimo, já foi abundante em vida e natureza, e que eu acho que isso passa por essa visão, assim, poética mesmo, de se conectar com a natureza, de passar por uma rua que foi soterrado um rio e sentir aquela força daquela presença ali, alertar as pessoas, ou a gente se vê, cultivar mais essa percepção de que nós não estamos separados, né, da natureza, tentar trazê-la mais e mais, cada vez mais, para esses ambientes em que eu vejo o concreto como uma coisa muito alienante, uma coisa ditadora, assim, concreto, né? Às vezes você vê a pessoa tem um quintal e aí ela vai e transforma, tipo assim, numa área com concreto, né? Como que isso é muito mais violento, assim, do que a gente tá consciente, né? Eu acho que essa frase desse capítulo me deixa, assim, bem tentando encontrar essas soluções, né? Da cidade junto com o campo. Mas, enfim. Massa, gente. Para mim, gostaria muito de compartilhar, né, aqui nessa ponte que a gente faz do livro para a prática, pegando o primeiro comentário do Pedro, né, do tomar o território dado pelo Estado, e agora esse questionamento da Isabelle, né, como a cidade se aproximar, assim, a CAU, né, o coletivo, ele vive uma experiência de diálogo com diversos territórios, né? Tipo, Manchester, por exemplo, é um território de ocupação urbana que está há 8, 9 anos, com mais de 40 famílias, assim, ocupadas num espaço que já sofreu ameaça por diversos imobiliários, né? Latifundiários urbanos aqui de Bauru, sabe? E, tipo, foram advogados, né? Inclusive parceiros da CAU, membros da CAU, Guilhermo, né, não está aqui presente hoje, mas esteve no primeiro encontro, que também fez corre junto com outros profissionais para conseguir defender aquele espaço, né, para a permanência daquelas pessoas, atestando que era um território de rua, né, era rua, não era privado de ninguém. E até se fosse privado, né, a gente faz aqui a reflexão de como os territórios foram comprados, né, os métodos de aquisição, de roubo mesmo, né, da terra pelos fazendeiros, enfim. E aí, né, tipo, a gente vê esse território aqui no meio da cidade, tipo a periferia de um bairro de periferia, sabe? A rua é de terra, né, a parte de cima do bairro é asfaltado, e, tipo, são famílias, né, que estão resistindo, construindo suas casas com madeira. O projeto que a gente toca lá também é a horta comunitária. Então, como esse espaço do alimento, né, vai sendo cultivado e aí perde os alimentos, aí volta de novo, e quem estava na função e quem vai dessa vez, é um trabalho, vai pagar, não vai. Então, né, eu só quis trazer assim um exemplo muito prático, muito vivencial de uma experiência. Eu estou no nome de Joyce, mas meu nome é Vitória, só para me apresentar novamente. O Manchester fica em Bauru. Bauru é uma cidade no interior de São Paulo. E aqui a gente vive essa experiência, não é um único espaço, né, a única ocupação urbana, tem muitos outros, tanto na cidade como nas outras regiões. Mas essa é onde a gente já está inserida há uns 2 anos, né? Então, é como essa leitura, né, essas contradições e reflexões que o livro traz, a gente pode vivenciar isso na prática, né, no lugar onde a gente está, desde que a gente estude. E aí, né, só um gancho assim, dessa mesma horta a gente teve a primeira venda de alimentos, né, para Bauru. Então, foram pequenas cestas assim com os alimentos, porque ainda estava numa dependência de doação de mudas, né? Então, a gente precisa de doação de esterco, precisa de doação de mudas. E, tipo, como a gente vai construindo autonomia e soberania num território dependendo de mudas, né?
dependendo de um coletivo que faça essa movimentação virtual para poder chegar. Então, muitos intermediários no caminho. E aí a gente fez a primeira venda desses alimentos, então foi uma forma de estar experimentando essa distribuição, né? E como que a gente, enquanto as pessoas que estão desterritorializadas, que pagam aluguel ou que estão na casa da família, e, enfim, podem contribuir com esse espaço, né? Pode ser comprando uma cesta de alimentos, pode ser doando sementes de um mutirão que você fez ou alguma coisa assim, se inserindo com outros coletivos, né, que façam esse movimento também, ouvindo aquelas pessoas, né, porque a gente também passa pela sombra do assistencialismo, de chegar lá e dizer como tem que fazer e tudo mais. Então, quis trazer essa reflexão, né, de como a gente mergulha nesses ensinamentos e a gente consegue visualizar como, a partir do nosso próprio território, da terra que a gente ocupa ali, isso vai sendo mais ou menos construído, né? Qual caminhada a gente está seguindo, por onde a gente está indo. Mas é isso, novas mãozinhas. Alan, acho que você levantou e acho que depois foi a Emily. Ou, enfim. Tem a Carol, acho, na frente, e acho que aí a Emily também. Oi, gente, boa noite. Ai, caiu o trem aqui, peraí. Opa, desculpa. Eu estava aqui durante a leitura e agora com essa conversa, assim, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Fazendo meio que umas conexões, né? Eu acho que o meu modo de pensar, tá, a inteligência se desenvolveu assim, mas quando ele fala disso, por exemplo, das especificidades, né? Igual acho que foi o Gustavo que falou a princípio ali, ou talvez o Samuel, mas sobre os biomas ali diferentes, né? Eu trabalho com agroecologia, e aí falando também sobre essa ideia do que é o território, né? Quando a terra deixa de ser terra e se torna território, então pensar esses pormenores assim, desses processos me fez pensar no federalismo anarquista, assim, né? Tipo, pensando até enquanto o Cal aí, eu também milito de forma anarquista tal, e especifista. Então, acho que isso me trouxe esse reânimo, né, com relação a isso, de pensar que tem mais gente, referências aí, olhando através desse viés também, né? E aí, voltando à ideia das conexões, né? Sobre isso, do que significa ser território, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast que um amigo me indicou, que é até, acho que é da BBC que está produzindo tal, mas chama Brasil Partido. E aí eles estão lançando daí sobre essa polarização do momento do país, né? E justamente hoje ele estava contando um pouquinho da história esse que eu ouvi hoje, um pouquinho da história do MST, assim, bem lá atrás, antes de se fundar enquanto movimento, né? E aí ele falou assim, que dentro dos primórdios ali no Rio Grande do Sul, teve o Estado militar daí, proveu, entre aspas, terras para as pessoas lá no Mato Grosso. Eu sou do Mato Grosso, né? Então, lá em Lucas do Rio Verde, que hoje é um polo do agronegócio, assim, terrível, né? Absurdo. E aí ele conta, o podcast conta a história de uma senhora que permaneceu na resistência ali, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, não quis sair de lá, tal, e conta a história de um outro cara que foi para o Mato Grosso, que a família foi para o Mato Grosso, né, e ele é descendente dessa família, assim, é tipo filho. E ele hoje é um barão da soja, assim, hoje ele tem tipo 10 mil hectares, né, e aí vai mostrando todo o discurso bolsonarista que ele faz daí, né. Então, tipo isso, começou ali no que era a sementinha do MST, a família dele estava ali lutando junto com a família das pessoas que fundaram o MST mesmo, e todo esse movimento de apropriação da terra, assim, mas a coisa se desandou, né, despirocou, assim, com essas outras ideologias. Então, quando fala aqui no livro isso, né, desse sentido do cuidado com a terra, de entender que
a terra não acaba na cerca, né? Que a terra pensando como mãe terra mesmo ali, né? O rio, se você joga agrotóxico aqui, ele vai chegar lá no seu vizinho e tal. Então, acho que isso traz esse aspecto mesmo da urgência de entender como território, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade, assim. Até falei que trabalho com agroecologia, que agora eu estou meio parada, assim, eu me mudei há pouco tempo e tal, mas lá no Mato Grosso, e era com vários assentamentos do MST até o projeto, e ainda a gente via muito essa realidade, né, de tipo, vou fazer aqui, mas meu vizinho não quer desse jeito, né, até no sentido das agroflorestas, assim, no sentido do não uso dos agrotóxicos, então é sempre umas rixas, assim, né, umas discussões que dificultam muito esse processo de agrupamento e tal. Enfim, acho que a princípio é isso. Obrigada pelos ouvidos. Será que sou eu? Sim. Bom, então eu vou me apresentar também, que eu cheguei já lendo aqui. Então, gente, eu sou a Emily, eu tô falando de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é, tipo, do lado de Pontão, que é onde teve essa fazenda, que teve a primeira apropriação, foi a Fazenda Danone, quando começou a MST, que não tinha esse nome ainda, né? Então, bem do ladinho aí dessa história. E é muito louco, né? Porque como uma reflexão chama a outra e as coisas se conectam assim, mas quando eu abri, eu pedi a fala, acho que eu ia falar talvez um pouco disso que o Pedro trouxe também. Eu já li o livro e essa frase estava até grifada, né? Que o fundamental é que o povo conquiste o território, e daí isso dá sentido para o que o Davi Copenau fala, né? Que eles não querem a terra, eles querem o território. Então, que o território ele tem a ver com a cultura, né? Tipo, com a cultura e também com a conexão com a terra, no sentido, e daí isso que acho que traz o sentido, né, dos diversos povos que podem ter, né, nos diferentes, enfim, ecossistemas mesmo, né, biomas, aí vai ter os caiçaras, vai ter, sei lá, a galera das montanhas, enfim. E a importância, né, eu acho, disso do território é porque o território, ele vai fortalecer as pessoas, né, e daí isso faz toda essa conversa com a necessidade, né, ali daí diz que as pessoas da cidade precisam entender o quanto dependem da terra. E aí eu também vou trazer um exemplo, assim, né? Eu trabalho no CETAP, que é uma ONG que trabalha com agroecologia aqui no Rio Grande do Sul, e agora está com um projeto de restauração de nascentes. Eu vou até tirar um fone aqui, porque eu não consigo ouvir o que eu mesma estou falando. E aí tem um caso que está sendo muito interessante de acompanhar ela, o marido que trabalhou a vida inteira com plantação de fumo, assim, e a nona, né, uma senhorinha, assim, que é a mãe dele, e, tipo, numa propriedade, eles não são agricultores, né, são, tipo, pessoas que moram no rural ainda, e a propriedade, tipo, é rodeada, tem até algumas matas, mas tem uma lavoura de trigo e soja, assim, muito ao lado, e aí ela entrou nesse projeto de restauração de sementes, aliás, de nascentes. E ela restaurou uma nascente que tem, tipo, uma água incrível. E tá reflorestando agora com árvores nativas e tudo mais. E, tipo, se tornou uma perspectiva de sair do campo e agora ela quer ficar no campo, né? Ela consegue, tipo, ver futuro naquilo e tem uma área de refloresta, tipo. E por quê? Porque o campo também traz uma solidão, né? Tipo, as pessoas não têm mais perspectiva de estar lá, né? E é muito. E aí entra várias outras questões, né? Tipo, aquela água tá ali, mas do lado tem uma lavoura orgânicos, né? E aí acho que entra, tipo, várias questões, mas ficar no território e ter força sozinho, né? Quando não tem um conjunto. E acho que mesmo no conjunto entra essa questão
da autonomia, né? E aí ele vai falar que a autonomia é algo muito difícil e pesado. Né? É o exemplo de a gente não depender dos governos e tal. Então, como construir essa autonomia dos territórios? Essa conexão com o território também, e aí quando a gente, né, vai, realmente é muito difícil, né? E mesmo que precise dessa coisa, dessa conexão, né, romântica, que a gente sabe que a gente tá nesse caminho porque tem amor, né? Porque senão, mesmo assim é muito difícil, que é meio que sinônimos dos desafios que a realidade apresenta, sabe? E né, acho que esse livro e a Tempos veio falar também, né? Eu estou ouvindo vocês também, não sei se me fiz entender, mas estou jogando os pensamentos aí, passo a palavra. Sou eu, né? A internet, ela tá meio ruim, assim, não sei se eu tava travando só pra mim, mas aí vocês me avisam se vocês estão conseguindo me ouvir, por favor? Só pra eu saber, eu não tô conseguindo ver agora, a câmera de todo mundo fechou também. Tá dando para ouvir. Tá, legal. Tá legal o som. Então, me apresentando também, né, que eu vim no outro encontro, mas acho que eu só tô pegando para falar agora, assim. Então, prazer, pessoal, meu nome é Alan, tô falando aqui de São Bernardo do Campo, e, bom, é isso, aí nas próximas vezes a gente fala mais e se conhece mais, né? E, bom, mas queria, acho que só também reforçar, né, jogar alguns pensamentos por aqui também, reforçar um pouco algumas coisas que vocês trouxeram com relação a essa questão do território e ressaltar uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que super aqueceu meu coração, assim, quando eu li esse livro, que é acho que o nível de, como eu posso dizer, vivacidade, sabe? A impressão que eu tenho é essa, a fala do Joelson, né? As coisas que ele escreve, as coisas que estão escritas no livro, enfim. A sensação que eu tenho é que é uma escrita muito viva, sabe? E viva no sentido de literalmente partir de alguém que está literalmente enraizado, assim, sabe? Então, uma das coisas que fez mais sentido para mim ao ler o livro, não li o livro inteiro, né? Só li o que foi disponibilizado ainda, mas nessas primeiras partes mesmo, assim, é isso que vocês estão trazendo a respeito do território, no sentido da necessidade das pessoas territorializadas, delas próprias, no caso, orientarem a caminhada de transformação, no caso, né? Ao invés de seguir o caminho da esquerda mais tradicional, no sentido de vanguarda, né? Que muita gente da esquerda acaba se colocando um pouco dessa forma, né? De querer coordenar determinada transformação e tudo mais, quando na verdade a pessoa está super desterritorializada, né? E isso trouxe foi muito bom assim ler isso, porque ele coloca isso, protagonismo dos povos. E aí ele coloca isso, né, de uma forma que acho que alguém falou da autonomia aqui, né? Não desmerece a importância da articulação e do contato, inclusive com as pessoas que não estão territorializadas. E aí que foi tipo um acalanto no coração nesse sentido, né? Da importância dos elos, inclusive, também, né? Porque é isso, eu nasci em Osasco, né? Chão de concreto, quase não tinha, né? Terra ao redor e muito pouca mobilização, articulação da própria comunidade que eu estava também. E a vida inteira, né? Morei em cidade praticamente. Então, a gente já nasce, né? Muita gente, a maioria das pessoas talvez hoje ainda nascem, né? Nesse movimento de desterritorialização. Então, é um movimento ainda da gente aprender a se territorializar também, né? Então, aí vem, né? Que talvez a Vitória estava falando da CAL, por exemplo, né? O que vocês trouxeram a respeito dos coletivos. Essa importância da gente, então, se articular, se enraizar, vamos dizer assim, num determinado grupo, num determinado coletivo, para que aí a gente possa, mesmo que como elo, mas contribuir para esse processo mais macro, né? Mas
nessa atenção, assim, né, de buscar orientação naquele grupo que está territorializado de fato, assim, né, e eu achei isso muito importante, porque a sensação que eu tenho é essa, né, de que a voz de um grupo que está territorializado, ela de fato é a voz do território, né, no sentido bem, a sensação que eu tenho é bem essa, no sentido bem orgânico mesmo da palavra, bem ecológico mesmo, assim, sabe, de que a fala dele, por exemplo, né, ela faz muito sentido, ressoa muito, assim, né, conversa muito, lógico, com as autorias anarquistas, que a gente também sente muita ressonância e tal, mas ressoa muito porque é uma fala que vem do território daqui, né, tá viva, então, tipo, assim, eu sinto que não é exatamente porque ela não é tão complexa como uma outra fala, né, mas, na real, ela pode ter um nível de complexidade ainda maior, o fato é que ela tá próxima, né, ela tá, tipo, aqui do lado, assim, sabe, e eu acho que é por isso que ressoa, sabe? Por isso que faz sentido com a gente, porque é uma fala viva, assim, nesse sentido, né? Como, sei lá, quando a gente vê uma planta vigorosa nascendo, crescendo, enraizada no território ali, né? Uma árvore, sabe? Uma samaúma que consegue contribuir para o crescimento das plantas ao redor, assim, né? A sensação que eu tenho é essa ao ler esse texto, assim, sabe? Uma fala que está viva, que está enraizada, assim, né? Território. Enfim, jogando os pensamentos, assim, também. Eu não sei se tem mais alguém na minha frente. Enfim, eu vou tentar ser bem rápida só. Eu queria agradecer por estar vendo assim tantos jovens nesse movimento. Isso é muito motivador. Eu tenho 50 anos e sou militante do MTST já há uns 10 anos, só aqui de Recife, e me sinto meio boicotada assim pela vida quando eu penso que a gente está despertando. A minha geração é de uma geração de supermercado, né, que vê a cenoura na gôndola e que acha que aquilo é que vem dali. É uma geração que está muito desconectada, porque a gente saiu daquela coisa da feira livre, da feira do bairro, e veio essa enxurrada de supermercado. Então, assim, eu sou de uma geração que o supermercado era o auge, foi o lançamento disso tudo. E é uma geração que está com 50 anos, então é uma geração que tem a consciência, mas está desconectada, que coisificou a terra, sabe? Não vê na terra um ser vivo, uma mãe gentil, e eu achei muito bonito esse trecho do livro que ele fala que a gente não pode só tirar, né? A gente tem que dar também, porque principalmente a gente tem que contribuir para que a terra continue sendo essa mãe generosa, né? Enfim, só para agradecer mesmo. Obrigada, gente. Acho que tem. Ah, sou eu? Tá. Eu ia falar de uma. Eu pensei em falar uma coisa que foi a Emily que falou uma coisa que me fez pensar também, que ainda pensando nessa coisa, né, da conexão entre o campo e a cidade, né, uma maior conexão, mais harmoniosa, e como que como ela falou, né, como que as pessoas elas não se sentem seguras, né, no campo, como elas vivem assim uma coisa assim como um abandono social, né, que não tem um desenvolvimento às vezes do básico ali na cidade, não sei assim, mas eu fico pensando assim, tipo, esse movimento, né, assim, do capitalismo de fazer as pessoas migrarem do campo para as grandes cidades em busca de emprego, de oportunidade, porque o Estado vai abandonando esses territórios, e como que isso também é um projeto político, né? Porque a partir do momento que as pessoas, assim, os trabalhadores, saem do campo e vão para a cidade, aceitar, trocar ali aquela vida mais próxima da natureza para uma vida em periferias, em apartamentos, cada um no seu quadrado, né? Assim, viver essa desconexão. E como que, depois que isso acontece, o capitalismo, ele aproveita isso, né, para justamente as pessoas que têm dinheiro
poder invadir esses territórios e criar os latifúndios, né, com maior facilidade, porque o território já está ali abandonado, negligenciado, né, pelo Estado, vivendo essa situação de deteriorização, de retirada constante, seja de pessoas, seja de recursos. Em muitos interiores, eu sou de Minas Gerais, né, em muitos interiores, assim, é como se fosse comparado, assim, com, às vezes, a realidade da cidade, é tipo uma terra sem lei, assim, né, muitas pessoas, assim, muito distantes do que é saúde, educação, que já é defasada na cidade, né, fica ainda mais defasada. E eu fico pensando, assim, nessa separação que se cria, né, como que ela é oportunista nesse sentido, e que talvez, eu fico pensando que talvez uma solução para isso, né, na minha ideia, assim, de uma pessoa que ainda é jovem, está começando na luta, seria talvez aproximar mais essas coisas, né, fazer com que não porque, né, o Estado capitalista, né, faz com que algumas cidades apenas sejam grandes focos do mercado, né, do investimento estrangeiro, São Paulo, né, Rio de Janeiro. O Brasil é um território muito grande, né? Acho que esse é um grande desafio da nossa luta como brasileiros, né? Porque é um território muito grande, com muitas culturas diferentes, né? Com realidades muito diferentes, com uma mistura de povos muito diferentes. Então, é realmente um desafio muito grande para fazer essa unicidade, que talvez parte de a gente não ver, assim, esse como anarquista, né, eu sou anarquista, mas assim, eu vejo essa dificuldade, né, dessas barreiras que se criam, esses limites, esse território é o Brasil, então todo mundo aqui agora, como o Lula falou, é o mesmo povo, e aí, tipo, como que isso faz com que a gente realmente perca a conexão com coisas que são muito sutis, assim, que são muito da construção de cada território especificamente, que a gente devia, como eles ensinam no movimento do bem viver, né, aceitar uma pluridiversidade de povos, né, de saberes que vão poder conviver ali em harmonia. Então, como que a gente consegue aproximar o campo da cidade, tipo, fazendo uma mescla dessas duas coisas, né, sem existir uma divisão tão exata, assim, mas, tipo, tendo fazendas nas cidades para as pessoas mesmo. E seria incrível se isso estivesse associado com a educação, né, para, tipo, a gente já aprender desde cedo, assim, como que é esse cultivo, essa relação, e que tivesse mais natureza, né, que todo bairro tivesse um parque. É uma luta, assim, muito, muito difícil quando você pensa no tamanho do território. Mas eram umas ideias, assim. Salve, gente. Licença aí para chegar. Vou seguir aqui, porque são muitas as reflexões, né, que vai gerando a cada capítulo que a gente vai aprofundando aqui em conversar. E as falas, elas vão abrindo esse leque, porque a gente também está discutindo as perspectivas de cada um, né? Como cada um vai vendo, né, a partir do que está sendo escrito. E eu não sei se o nome do rapaz que falou sobre a forma, a linguagem, né, que é o texto. Isso me pega muito, porque o Joelson, ele fala com a gente de uma forma simples, mas sem ser simplista, sabe? De uma forma acessível, mas trazendo toda a veracidade mesmo, a realidade do que ele está falando a partir do que ele viveu, né? Então, não é algo somente que ele está filosofando, escrevendo a partir do que ele acha, do que ele vive e escreve junto com esse território, né? E aí eu acho que é isso que faz ser mais vivo e chegar para a gente de uma forma muito muito diversa, né? Porque as falas, elas vão trazendo coisas que a gente vai se identificando, por mais que a gente não esteja na realidade de estar na Terra, né? Literalmente, assim. Mas se a gente esteja nessa realidade periférica da cidade, é algo que vai aproximando, porque a gente vai vendo que tem coisas que é uma luta comum, de fato, né? Eu acho que o grande desafio continua sendo esse, né? Como que a gente, nas nossas caminhadas, a gente vai se abrindo mesmo a
a poder ouvir mais, né, a diversidade que somos nós, como a Isabelle falou, assim, sabe? Porque nesse sistema que a gente vive da democracia, é uma forma feita para individualizar a gente, né? Eu falei um pouco disso da última vez, porque isso é algo que me move muito, pensar esse contexto da cidade, do urbano, sabe? Da periferia, que é algo que individualiza a gente o tempo todo, sabe? E a competição, né? E quando a gente volta para esse rolê de entender a terra, sabe? Entender o território como algo natureza, né? Como algo vivo, assim, como algo que está sempre em movimento cíclico, vai dando outra percepção que é o natural, né? Que a vida ela é essa coletividade de seres que comungam e dá e recebe da natureza, né? E é muito bonito quando aparece isso desse ciclo, né? Que a gente está ali plantando para a gente comer e a gente planta para também seguir a natureza estando viva. E a lógica do capitalismo, do Estado, né, como ele bem coloca, o Joelson, é essa forma de ataque direto, né? E ainda assim o Estado quer o tempo todo estar apadrinhando, sabe? Querendo ajudar, querendo estar nesse rolê de ensinar, saca? E é muito louco porque é esse deslocamento de entender que, tipo, ele até coloca isso, que a luta já não é de agora, né? Essa luta já é de muito tempo. E a gente está chegando agora, século XXI, pá. Aqui na conversa, na verdade, tem gente que já está já uns bons anos, mas eu digo de agora pensar que essa luta é muito grande. Desde quando chegaram, essa luta a gente tá, sabe, tá lutando, assim. Então, é um pouco disso, de que também, só para fechar, porque senão eu vou ficando aqui, eu vou me empolgando. Mas também uma coisa que o Joss coloca também, que é muito forte, que é algo que a gente tá vendo no nosso dia a dia e a gente vai vendo aí acontecendo, é a crise da democracia. A democracia é algo que não está dando certo há muito tempo também. Isso já vem sendo mostrado, né? Que a democracia ela está em crise. E a burguesia ela segue ainda, né? Comandando aqui no Brasil principalmente, assim, muito forte essas polaridades, né? A gente agora derrotou o fascismo nas urnas, elegemos Lula, mas o Lula também não está diretamente, né? Aliado a essa ideia de cuidar da natureza, preservar, sabe? Ainda está aliado a quem ataca diretamente os territórios e os povos diversos desse Brasil, né? Então, eu acho que só para encerrar mesmo, que eu acho que o movimento talvez seja esse, assim, da gente poder se abrir mais a escutar mesmo, a trocar. Eu tô aqui disposto a isso, assim, sabe? A aprender, a entender que foi me roubado muita coisa, né? Desde quando eu nasci, assim, aí foi roubado na escola, eu fui roubado na rua, fui roubado de várias formas esse meu acesso de conhecer a natureza, de conhecer mais esse território, esse solo que a gente vive, porque até então vivo no concreto, duro, sabe? Que a gente bate e, tipo, precisa de muita força para a gente poder conseguir quebrar, né? De fato, esse concreto. Então, esse movimento de retomada, a gente conseguir retomar a consciência e lembrar de algo que está no nosso corpo, né? Que está no nosso sangue, que está nesse corpo ancestral, é algo muito forte que esse livro nos desperta. Eu também estou muito com vontade, com sede de ler mais esse livro, porque eu estou acompanhando nos capítulos que vocês estão disponibilizando. Eu ainda não tive condição de comprar o livro, mas está sendo muito intenso, assim, tudo isso que vai se apresentando para a gente aí, tanto quando a gente lê, tanto quando a gente vai discutindo aqui. É isso, gente. Boa noite, eu vou ser breve. É contar uma história engraçada que aconteceu comigo na semana passada. E aí, tomando o gancho aí de que alguém falou que as pessoas vão no supermercado e encontram a cenoura e acham que a cenoura nasce ali na gôndola e ela não tem nenhuma noção do processo de que pessoas envolvidas em plantar a cenoura e transportar e levar até o supermercado, né? E aí no Instagram eu sigo a página da Turma da Mônica. E o Maurício de Souza, ele tem uma parceria com a WWF e de vez em quando eles fazem algumas coisinhas para tentar explicar algumas coisas da vida.
E dessa vez foi explicar a tapioca. Processo, como a tapioca chega na lanchonete e na casa da gente, né? A farinha da tapioca, né? E aí eles criaram uma historinha que era com o Chico Bento, né? Que é o agricultor da historinha lá da Turma da Mônica, que mostrava desde o processo do plantio da tapioca, da mandioca, na verdade, até o transporte, até a tapioca pronta. E aí, cara, começava com o Chico Bento com um saco de semente debaixo do braço, semeando a terra assim para plantar a mandioca, né? E olhando aquilo ali, meu Deus do céu, cara. E aí depois ele mostrava uma ceninha do Chico Bento segurando assim umas mandiocas na mão como se fossem cenouras, né? Eu entendi que a proposta era ensinar algo legal, assim, mas só que a pessoa que fez aquilo, ela não tinha noção nenhuma de como se plantava tapioca, né, mandioca. Na verdade, você não semeia, né? Você corta um pedaço do caule da planta e enterra. E a partir daquele caule vai nascer uma outra planta, né? Não tem nada de semear. As folhas, elas ficam muito longe, assim, da mandioca, porque a mandioca é uma raiz, né? Então a folha, ela fica no topo da árvore. Eu achei, assim, tão engraçado. Eu queria dividir isso com vocês, assim, de que muita gente não tem noção, assim, do processo da agricultura, dos processos naturais das coisas, né? E aí eu comentei lá, olha, tá tudo lindo, tudo bonitinho e tal, mas a mandioca não se planta assim. E eu não sou um agricultor, né, assim, o meu avô, ele tinha um pedaço de chão, né, quando a gente era muito criança, quando eu era muito criança, e aí eu plantei uma época com ele mandioca, feijão, batata, essas coisas assim. Eu fiquei pensando, puxa vida, muita gente aqui vai ver essa historinha e vai achar que mandioca se planta semeando, né? Enfim, era só essa história engraçada que eu tinha que contar para vocês mesmo. É isso, gente. Boa noite a todas e todos. História engraçada, mas triste. Porque é isso, né? A gente também saber o local da cultura, né? Porque a Turma da Mônica é uma referência nacional. Quantas crianças, né? Lê isso. Eu, principalmente, amo Turma da Mônica. Cebolinha é meu personagem favorito até hoje, que eu sou meio que igual a ele, tá tudo elaborado. Mas esse relato nunca vi, né? Não li essa história de quadrinhos, mas eu vi, né? Sobre a questão da monogamia também. De alguns personagens, né? De relação, de um tá dedicar, não ter. Vamos falar, não é respeito de afeto, é cuidado, assim, afetivo com a pessoa, com o próximo, né? Então, tem essas reflexões que eu tive também de uma leitura ou outra, né? E como a gente não percebe, né, uma coisa infantil, como possa generalizar nossa mente também, né? Ah, e é isso. Obrigado por essa partilha, por esse conto engraçado, entre aspas. Queria comentar também, rapidinho, que é sobre isso, que isso é a ferramenta da alienação, né? Da gente criar, de ir formando essa falsa ideia de como se planta, né? De como se cuida, e vendendo, sabe, isso, espalhando, né, essa alienação em forma de desenho para as crianças. E aí é assim que a gente vai se tornando, né? Porque a gente se torna também ignorante dependendo das fontes que a gente pesquisa, né? Então é claramente isso, assim, a gente vai vendo. E fora também a questão racial, né? A questão da Turma da Mônica ser do Brasil e por bons, longos anos, todas as personagens serem brancas, né? E trazer toda essa todo esse universo a partir disso, assim. E aí depois, quando as pautas vão sendo discutidas, está no rolê, coloca uma representatividade para poder dizer que sabe, tá sendo inclusivo. E aí faz algo sobre plantação para dizer que está sendo inclusivo, mas é isso, a gente sabe que no fundo a razão não é a inclusão, né? Na verdade, eu acho que a proposta foi até boa, sabe? Assim, só que faltou conhecimento do cara, assim, pô, faz uma pesquisa, mesmo que rasteira, assim, de como se faz as coisas, sabe? Inclusive, essa semana eles inseriram um personagem com nanismo, né?
cai muito no que o Igor falou, assim, as pautas vão surgindo e eles vão colocando, mas enfim, é isso. Eu penso que Ainda até com tem a... um tempinho ou estamos fechando já? Então, pessoal, são 9h40, né? A gente falou muito sobre respeitar o horário, assim, porque tem pessoas que gostariam de sair, né? E, enfim, se organizam para esse tempo de encontro. Acho que a gente pode fechar, né? Encerrar a gravação. Quem sentir de continuar na sala debatendo em aberto, né? Mas acho que a gente firmou isso de respeitar o horário para que a gente também possa abrir espaço para essas reflexões que surgiram. Isso ser fonte de nutrição também para a nossa curiosidade em querer trocar entre nós, entre outros grupos. Então, com toda a licença aqui, né, a todos os pensamentos e corações abertos também, né, acho que o encontro de hoje foi super forte, né, pensando até o momento que a gente está hoje, né, o que foi vivido no final de semana e tudo que ainda está, né, borbulhando nos territórios, assim. Então, não está um processo fácil, não está um processo tranquilo. Então, essa leitura, né, do Por Terra e Território não é só um lugar de esperança, mas de estratégia de resistência também, sabe? Então, tem lugares que são muito mais ameaçados do que outros, né? Só que todos eles se conversam, se dialogam. Então, é massa, assim, a gente estar nesse espaço, trocando experiências, afetos, reflexões, mas dores também, né? Sensibilidades e outras histórias de violência. Então, queria agradecer a todo mundo que partilhou, que ouviu, né? Que sentiu e que se conectou aqui também, mas que não estava no presencial, né? No ao vivo. Mas a gente sabe que é uma teia também que se expande. E aí, se mais alguém, né, quiser falar alguma coisa, enfim, senão a gente pode encerrar aqui a discussão. Lembrando que o encontro, né, vou postar ainda essa semana no YouTube, porque agora a gente já tem um canal do YouTube. Então, eu vou estar postando lá o segundo encontro. E aí, a gente... E também vou estar com o PDF dos próximos capítulos, né, para a gente ir acompanhando... daqui a 2 terças-feiras, né? Sem ser a próxima, a outra. Então, e que o grupo, né, do WhatsApp também seja um espaço, quem quiser compartilhar seus movimentos, né, coletivos, projetos que fazem parte, seja um espaço de partilha, de conexão também, às vezes a galera está na mesma cidade e tal, então vai se conectando, e é isso. Eu agradeço, encerro por aqui, se alguém, né, sentir. Boa noite, gente. Obrigada. Graças. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigadão. E boa noite, pessoal. Tchau, gente. Prazer demais. Nos vemos na próxima. Valeu, galera. Boa noite. Bom demais. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.